Graças a Deus. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado. Karine pede oração por uma causa na justiça. Nós vamos nos pôr de pé, nós vamos orar. Se tem mais algum pedido, coloque também diante do Senhor, enquanto juntos nós intercedemos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, estamos mais uma vez em Tua presença essa que reverenciamos, Senhor, e respeitamos, sabendo que o Senhor é justo, é santo, és o Todo-Poderoso, e nós, pobres seres humanos, nascidos em pecado, formados em iniquidade, salvos pela graça, pelo sangue derramado no Calvário. Aleluia. E através dele, Senhor, chegamos em Tua presença, trazendo em nossas mãos esses pedidos. Nossas mãos também estão levantadas, Senhor. E esta causa, que esta vida pede, que está na justiça, o Senhor sabe fazer a verdadeira justiça. E colocamos em Tuas mãos. Como também cada pedido que está atrás de cada mão, Senhor. Que o Senhor possa olhar com misericórdia. E através dela o Senhor possa responder, curar, libertar, redimir, restaurar. É o que humildemente nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar por um instante. Eu estou um pouco surpreso, com todos vocês que estão aqui nesta noite. Creio que vocês todos estão aqui de livre e espontânea vontade, Que Deus vos abençoe, que Deus continue ajudando a cada um de vocês, como Ele também tem nos ajudado, E queremos dizer aos irmãos que sempre estaremos aqui os domingos até o dia que Deus permitir. Algumas pessoas têm nos interrogado acerca de um local imprudente. Nós ainda não temos nenhuma direção. Estamos deixando Deus e o tempo cuidar de tudo. Eu peço que os irmãos continuem orando por todas essas coisas. E o que mais nós queremos é continuar servindo a Deus, é continuar pregando a palavra, e fazendo aquilo que está no nosso alcance para facilitar a caminhada de cada um de vocês. Que um dia deseja estar diante do Senhor. Quanto às demais coisas, não temos nada a dizer, a não ser Deus abençoe a cada vida que discorda, que às vezes difama ou qualquer coisa assim. Vamos colocar tudo debaixo do sangue. Que Deus tome conta de cada um, que Deus tenha misericórdia de todos. A única coisa que devemos fazer é orar e seguir a nossa caminhada. Vamos nos pôr de pé, nós vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor nos abençoe. Baixou um pouquinho o som, estava bom, Deu uma erguidinha, deu uma música, Tá bom. Deus Todo-Poderoso, é no precioso e bendito nome do Senhor Jesus que nós estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor venha nos abençoar através de Tua santa e preciosa palavra. Fala com estas vidas, Senhor, que deixaram os seus lares nesses dias chuvosos, para poder aqui estar, para alimentar as suas almas. O Senhor sabe que de nós não podemos fazer isso, mas o Senhor é o supremo pastor de cada um deles. E o Senhor pode usar esse humilde ofício que Tu concedeste a este fraco vaso, para assim, meu Deus, trazer o verdes pastos até eles, e que eles possam sair daqui alimentados. Eu peço a bênção sobre a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer também o esforço de todos os irmãos daqui de Virapozinho, que têm trabalhado bravamente, para poder acomodar a todos os irmãos. Apocalipse capítulo 6, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui no segundo selo. Nós só meditamos no primeiro. Nós vamos continuar aqui no segundo selo. No versículo de número 3 a seguir de Apocalipse capítulo 6.
E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Podem se assentar, que Deus venha abençoar a nossa meditação. Quando estivemos aqui da última vez, nós falamos sobre a questão da mansidão. Jesus dizendo em Mateus capítulo 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E que quando nós apresentamos a nossa natureza humana, lobaica, nós nos iramos. Então, uma pomba, o gozo, a unção do Espírito Santo se afasta de nós. E nós perdemos a paz. E aqui, neste selo, irmãos, que nós vimos, não é nada diferente. Hoje, meditando aqui na mensagem do profeta de Deus, falando sobre essa questão do segundo selo, vemos que o primeiro cavaleiro foi um cavaleiro branco. Como nós já aprendemos, era um cavalo que simbolizava a paz. Foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado um arco, mas não tinha flecha. E o profeta de Deus explicando que isso foi uma doutrina que começou na igreja primitiva, e o apóstolo São Paulo advertiu bastante acerca dela, né? Como nós vimos aqui também, ou já vimos em outra ocasião, que assim que o Espírito Santo foi enviado à terra, e Deus começou a trabalhar através dos apóstolos, o diabo também enviou o espírito do anticristo. Um espírito que parecia bastante com o Espírito Santo. E o apóstolo São Paulo, ele até exorta e chega a dizer assim: se vós receber outro Jesus que nós temos pregado, ou receber outro espírito que não receber, se diz, com razão vocês vão sofrer, porque é um espírito parecido, é um espírito bem semelhante, mas não é o mesmo espírito, porque não traz os mesmos frutos, não traz os mesmos resultados. Foi como nós falamos aqui, o Espírito de Jesus Cristo é um espírito manso e quieto. Ele é ordeiro. Entendem? E o espírito do diabo, ele é comparado como lobo. Mateus capítulo 7 nos exorta: cautelai-vos, porém, dos lobos que vêm entre vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles são raivosos, eles são iracundos, e eles operam mais na carne do que no espírito. A ovelha cede, o lobo nunca cede. O lobo, se você pegar, ele vai te morder, mas a ovelha, ela cede. Entendem, meus queridos? E aí você vai ver esse cavalo vermelho operando desta forma, que enquanto ele estava na igreja primitiva, ele tinha aparência de piedade. Paulo chegou a dizer, mas eles negavam a eficácia dela. Em Gálatas ele chegou até a advertir, ele disse que o povo de Gálatas tinha passado a um outro evangelho. Ele disse, não é um outro evangelho, mas é alguns que transtornam o evangelho de Cristo. Ou seja, como Satanás fez com Eva lá no princípio, trouxe algo que dava entendimento, mas que não produzia a vida eterna, mas que produzia a morte. E quaisquer que tirar ou acrescentar qualquer coisa que está neste livro é morte. Assim diz a palavra de Deus. Você perde o direito de entrar na vida eterna. Amém? E aí eles começaram a semear no meio do povo essa doutrina. E Paulo advertiu em Atos capítulo 20, ele disse, eu sei que depois da minha partida vai entrar no meio de vós lobos cruéis, que de maneira alguma perdoará o rebanho, mas que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Você pode notar que a igreja primitiva, eles nunca trataram o povo como propriedade particular deles.
mas eles tratavam o povo como ovelha de Deus, povo de Deus. Paulo diz: vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, e nós cooperadores de Deus. Mas o sistema denominacional, o sistema do anticristo, eles tratam o povo como se fosse uma empresa, como se fosse algo particular deles, e eles lutarão por aquilo, para que assim então o povo possa segui-los, em vez de seguir a Deus e seguir a palavra. Bom, quando eles conseguiram isto, não é? Que isso apenas começou com um dito, depois se tornou uma doutrina. O concílio de Nicéia não foi para discutir outra coisa a não ser, não é? Tentar aniquilar de uma vez por toda a crença num único Deus e introduzir a Santíssima Trindade. E foi o que eles conseguiram. Eles conseguiram, através da maioria, abafar aqueles que criam na verdadeira doutrina. E de lá para cá, iniciou-se batismo em Pai, Filho e Espírito Santo, e outras coisas mais que foram acrescentadas, e aí a Bíblia já não se tornou mais a Bíblia, mas apenas uma história da igreja, como assim eles dizem, e aí passaram a acrescentar a infabilidade papal, como também, não é, os dogmas que foram acrescentados à palavra de Deus. E aí quando eles casou a igreja com o Estado, através do imperador Constantino, aí então eles conseguiram o poder. E aí, quando a igreja primitiva, os irmãos podem notar que Filipe descia a Samaria, levantava um povo, mas quem era dono daquele povo? Paulo ia em tal cidade, estabelecia um trabalho, levantava um presbítero lá, mas quem era o dono daquele povo? Era Deus. Aqueles homens apenas trabalhavam para Deus. Eles não tinham bispo, eles não tinham arcebispos, eles não tinham cardeais, eles não tinham homem sobre homem, eles tinham o Espírito Santo sobre o povo. Mas aí, quando o homem começou a tomar o controle, e aí então eles levantaram um chefe. E aí foi aonde ele foi coroado. E quando ele foi coroado, e assumindo o poder do Estado, aí então ele passou de um cavalo branco para um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho foi para que se matasse um ao outro, foi para que tirasse a paz da terra, e foi lhe dada uma grande espada. Só que não foi a espada de Jesus, a espada de dois gumes, de Hebreus capítulo 4, verso 12, que penetra até a divisa da alma e do espírito, e discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Mas foi uma espada para cravar em todos aqueles que discordassem, de todos aqueles que diferissem do que eles criam e do que eles entendiam. E aí à força eles começaram a introduzir o cristianismo no mundo inteiro, com as suas cruzadas, com tudo que você possa imaginar, sem contar a guilhotina, a chamada Santa Inquisição, onde eles derramaram, só registrado no livro dos mártires, mais de 68 milhões de cristãos foram mortos à fogueira, degolados, etc, etc. Então derramaram sangue à vontade. Mas o que eu queria trazer para os irmãos é que este é o mesmo diabo que estava lá em Gênesis. Estão compreendendo? Porque os selos não é nada mais, nada menos a revelar a complexidade de todo o sistema de Deus que passou pelo tempo. Estão entendendo? Observe aqui, tudo. Agora, o que nós não podemos deixar de entender e deixarmos passar desapercebido, que nós sempre fomos ensinados, que o que vai perseguir a igreja não é o comunismo. Embora eles tenham lá suas maneiras que de um certo sentido podem até perseguir, mas a maior perseguição do povo de Deus é de dentro, não é de fora. Estão compreendendo? Inclusive vocês viram os burburinhos aí com a morte desse Papa, né? Já estão aí falando de um novo Papa que vai se levantar, só Deus sabe. Não cabe a mim, não cabe a você, como o próprio Jesus disse ali, né? Em Atos capítulo 1, não cabe a mim e a você a entender os tempos e as estações que o Pai tem estabelecido, mas apenas vamos continuar servindo a Deus e crer que o Espírito Santo há de completar o que falta em cada um de nós para irmos embora no arrebatamento. Amém? Os primeiros adoradores lá em Gênesis, agora lembra-se que se tem um ser que conhece a verdadeira adoração, chama-se Satanás. Por quê? Porque um dia ele esteve lá no céu, e ele sabe como Deus lá é adorado
24 horas contando no nosso tempo. Porque lá no templo, em Isaías, no capítulo 6, foi mostrado que os serafins, eles ficavam voando e dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Então Satanás sabe com a adoração que Deus se agrada, que é a humildade com 2 cobrir os pés, que é a reverência com 2 cobrir o rosto, e também com 2 voava, quer dizer que tem que ter ação. Você tem que estar na igreja, você tem que estar reverente, você tem que estar humilde, mas você não pode também ficar de boca fechada. Você tem que agir. Se você sente no coração de dizer amém, você tem que dizer amém. Você tem que dar o seu glória a Deus, você tem que exaltar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então o diabo conhece, só que o diabo se rebelou contra Deus. Ele se tornou querer ser um concorrente de Deus. E desde lá ele já quis fazer algo diferente. Isaías 14 diz que ele queria colocar o trono dele acima das estrelas. Por isso foi precipitado para a terra. E aqui, quando ele foi precipitado para a terra, ele começou lá em Gênesis. E ele quis fazer a sua oposição. E essa oposição só vai terminar quando Deus destruir o mal, o lago de fogo. Até lá nós vamos ter guerra espiritual. E hoje todos nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gênesis capítulo 4, verso 3 a seguir diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Atentou quer dizer, recebeu, agradou. Entende? Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. Agora por quê? Ambos foram adorar a Deus. Ambos foram fazer algo para Deus, porque ambos eram religiosos. O profeta disse que a palavra homem quer dizer o que olha para cima. Todo ser humano, ele quer adorar algo. Se ele não está aqui nesta noite adorando a Deus, ele tem que estar em algum outro lugar, ocupando o seu tempo, reverenciando algo, adorando, quem sabe, a sua série preferida, seu cantor preferido, seu bar preferido. Alguma coisa está fazendo. Então, ocupando o seu tempo, ele está lá reverenciando, ele está lá cultuando alguma coisa. Às vezes eu brinco com a minha esposa, quando vamos indo embora, eu vejo uma conveniência cheia, né? Eu brinco com ela, eu digo: a congregação hoje aqui está cheia, né? Porque, na verdade, é o que eles gostam de fazer, e eles estão ocupando o seu tempo naquilo. Bem-aventurado aquele que habita nos átrios do Senhor. Amém. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Não dá para você entender uma pessoa que afirma servir a Deus se irá porque é que Deus não está recebendo o que ele está fazendo. Isso é anormal, irmão. Porque quando você faz qualquer coisa que entristece a Deus, a primeira coisa que você faz é tentar corrigir aquilo, para que o Espírito de Deus volte a se alegrar em você. Mas você fazer algo para Deus e Deus não está recebendo aquilo, não dá para entender, não dá para perceber que Ele não está querendo aquilo. Porque na alegria do Senhor está a nossa força, diz o profeta. Se você quer saber se uma coisa é a vontade de Deus ou não, você ora a Deus com sinceridade e veja se o Espírito de Deus alegra-se em você, anima em você. Mas se aquilo entristece em você, deixa aquilo, porque Deus não está naquilo. Mas se você insistir, Ele pode deixar você ir como deixou Balaão, mas você vai ter problemas no caminho, não é? E Deus exorta, Ele diz: se bem fizeres, não haveria aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Agora, o que ele fez? A ira, irmãos, a inveja é uma desgraça. Porque ele poderia ter dito: então eu não vou adorar mais nada, eu vou ser um ateu, vou ficar no meu canto, já que o senhor não quer receber,
eu trouxe aqui dos melhores das minhas frutas, eu trouxe as melhores peras, as melhores maçãs, eu trouxe tudo que eu pude fazer, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o senhor não quer, né? Não quer, então é problema do senhor, eu vou ser Mateus, eu não vou fazer mais nada. Mas ele não ficou feliz em ver que o seu irmão foi aceito por Deus. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Por isso que eu digo, essa peleja que está travando aqui no segundo selo, esse cavalo vermelho, esse cavaleiro com uma grande espada, para que se matasse um ao outro, hoje mais no sentido espiritual, como também no natural aconteceu, mas hoje mais é no sentido espiritual, uma espada falsa. Irmãos, e outra coisa, o profeta diz, essa mesma Bíblia que te salva, ela mal interpretada, ela te mata. Ela mal colocada, as mesmas águas que levantou a arca e salvou Noé, matou os que não estavam dentro da arca. Entendem? Eu espero sim, que sim, né? Agora veja que Jesus aqui, em São João, no capítulo 8, no verso 44, agora veja quanto tempo passou de Caim até chegar a Jesus. Agora quem era Jesus? Era o Filho de Deus que desceu. Era o verdadeiro cordeiro que Abel havia oferecido, porque por fé ele ofereceu o melhor sacrifício. E todos nós sabemos que fé é a revelação. E Jesus diz em Mateus capítulo 11, graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequenos. Servir a Deus, irmão, é revelação. Tudo que você faz a Deus tem que ser por revelação. Tem que ser por fé. Porque tudo que é feito sem fé, a Bíblia diz que é pecado. São João no capítulo 8, verso 44, Jesus dizendo para eles assim, ó: vós tende por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. De quem Jesus estava falando? Quem foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade? Porque Deus se encarregou de dizer, olha, se você fizer o mesmo bem que Abel fez, vai haver aceitação para ti. Mas o ego dele era tão grande, porque ele era tão maligno, que ele queria que Deus engolisse, que Deus aceitasse os modos deles, o jeito dele. Por isso, irmão e irmã, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos uma Bíblia para nos enquadrar com ela, não ela se enquadrar conosco. Se há alguma coisa na Bíblia que deixa você meio assim, você volta, leia novamente, deixa aquilo quieto, ore por um tempo, porque tudo que está aqui é a verdade. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então foi ele que introduziu a mentira. Paulo disse, eles vão encobertamente introduzir heresias de perdição. Entenderam? Então de lá, meus irmãos, foi de lá que toda essa batalha, essa guerra começou a ser travada. E chegou até Jesus, e Jesus disse, vocês também, como vosso pai derramou o sangue de Abel, vocês estão, o Espírito que está em vocês, ele está não vendo a hora de derramar também o meu sangue, porque o pai de vocês era assassino, e vocês também são assassinos. Em Mateus 23, Jesus chegou a dizer, enchei da medida dos vossos pais, que mataram os profetas, e hoje vocês pintam os túmulos deles, porque esse espírito religioso, irmãos, eles pisam na palavra, eles crucificam a palavra, mas eles carregam os símbolos de cristianismo, eles carregam a parte religiosa. Mas não é essa parte religiosa que vai colocar ninguém no arrebatamento, mas é a revelação da palavra, é viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Aqui em Marcos, no versículo 6 a seguir, diz assim: ora, no dia da festa, agora preste atenção, porque Caim
foi morto por Abel. A Bíblia diz que foi por inveja, porque a obra do seu irmão era justa. E o anticristo, como o irmão estava testificando, você muitas vezes conversa com certos religiosos, se você falar de futebol para ele está tudo bem, se você fala de política está tudo bem, mas quando você vai falar que você é um cristão, aí a coisa já muda. Aí ele já não te aceita muito bem. Na mensagem à era de Éfeso, o profeta diz: o Espírito que está no mundo, por isso, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer se enturmar lá. Não adianta você querer se padronizar lá. Não adianta você querer se misturar lá. Lá não cabe você. Lá não cabe a mim. Porque o Espírito que está neles não é eles, não é a carne, não é o sangue, mas o Espírito que está neles. Vocês não veem que tem certos ditados católicos que diz assim: o santo daquele fulano não bateu com o meu santo. E é verdade. Porque o santo que está em você é o anjo que acampa ao teu redor. E não vai bater com o demônio que acompanha ele. Então o santo de lá não vai bater com o santo de cá. Ainda bem que não bate. E você tem que continuar servindo a Deus para que o anjo do Senhor acampe continuamente ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, no dia da festa costumavam soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Aquilo era uma insulta para eles. Agora, irmãos, não me esqueça que tudo isso eles faziam em nome de Deus, mas do jeito deles e sem a revelação. Eis aí o grande problema. Só para você ter uma ideia, Paulo era um desses aqui. E o que Paulo estava fazendo no caminho de Damasco? Com carta do sumo sacerdote, para prender, para matar qualquer um que encontrasse da seita dos nazarenos, como já tinham feito com Estevão. Foi a misericórdia de Deus que cruzou o caminho dele. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por isso que o profeta disse: nunca diga o irmão ou a irmã fez isso ou fez aquilo. Diga: o diabo fez. Porque para Paulo, ele estava fazendo era o certo. Paulo, ele morreria por aquilo. Porque na cabeça dele, na interpretação dele, na maneira dele de ver, o que ele estava fazendo estava certo. Ele tinha a carta do sumo sacerdote e ele tinha a letra da Bíblia para dizer que ele poderia matar aqueles hereges, porque aquilo era uma blasfêmia. Mas lá perto do meio-dia, uma luz que excediu o sol cruza-se com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora imagine você perseguindo o próprio Deus que você afirma servir. Irmãos, ele engana, ele é mentiroso. Por isso, quanto mais humilde você for, quanto mais pequeno você for, quanto mais humilde eu for, quanto mais pequeno eu for, mais perto eu vou estar de Deus. Você vai estar de Deus, porque Deus se ocupará em nos revelar a verdade. E Pilatos lhes respondeu: queres que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja. Mas por que inveja? Porque eles não sabiam de onde Jesus era. Nicodemos foi de noite lá e disse para ele: Senhor, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Mas o Senhor, a maior seita nossa, que é dos fariseus, o Senhor, onde que nós estamos errados? Do saduceu o Senhor não alinha. Com os herodianos o Senhor não tem contato. A vida do Senhor é nos condenar nas sinagogas, nas suas pregações, nos chamar de raças de víboras.
Mas nós vemos o Senhor ressuscitando um morto há 4 dias, nós vemos o Senhor ressuscitando o filho da viúva, nós vemos o Senhor abrindo o olho de cego, coisa que ninguém fez. Que enigma é esse? Que mistério é esse? E ele disse, necessário te é nascer de novo. Ele disse, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, é reencarnação? Ele disse, não. Quando você nascer da água e do Espírito, aí você vai poder ver e compreender o reino dos céus. Você já pensou numa coisa dessa? Mas aí como eles não queriam fazer o que Jesus pediu, e vendo Jesus fazendo e a multidão indo atrás de Jesus, a inveja criou ódio, criou mágoa, criou rancor. E aí o que eles queriam? O cavalo vermelho, sangue. Eles queriam a morte dele, a pior morte que poderia se dar naquele tempo, que era a morte capital. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque hoje eu não preciso cravar uma espada em você, você não precisa cravar uma espada em mim. O profeta disse, se eu te falar de você pelas suas costas, e você falar de mim pelas minhas costas, eu estou te cravando uma faca, porque eu estou matando a sua influência como cristão. Você estaria matando a minha influência como cristão. 1 São João 3, o verso 15, diz, aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. Só de você aborrecer um ao outro propositalmente, nós já somos homicida. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos. E Pilatos lhes respondeu, queres que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja o principal dos sacerdotes o tinha entregado. E por que que eles perseguiam a igreja primitiva? Por que que esse cavalo se tornou vermelho? Por que foi lhe dado uma grande espada? Porque, irmãos, em contrapartida de tudo isso, eu quero que os irmãos entendam. Eles podem matar o teu corpo. Jesus disse isso em Mateus capítulo 10. Eu quero dizer para vocês que quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser interrogados, vocês vão ser perseguidos de cidade em cidade. Mas vocês não se preocupem o que vocês vão dizer para esses governadores, para esses grandes homens, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai falará na vossa boca. E não temais os que matam a carne e o sangue, e depois não tem mais nada o que fazer. Porque a única coisa que esse cavaleiro vermelho pode fazer é tirar a tua vida natural. É tirar a minha vida natural, se Deus permitir. Mas não pode tirar a minha alma, porque a minha alma pertence a Deus. E se o Espírito Santo que está em minha alma, como preguei ontem, o Espírito está na alma. Podem levar o meu corpo esquelético para o cemitério, comido de um câncer, de uma tuberculose. Mas eu quero ver o que vão fazer com a minha alma. Porque a minha alma, enquanto o meu corpo apodrece, já subiu para Deus. Já entrou os portais de pérola do paraíso. Já está num corpo celestial, descansando para sempre, até a ressurreição. Louvado o nome de Jesus. Isso nos faz sentir religioso, como ele é. Isso nos dá ânimo, não é? Então o que ele pode fazer é matar. E foi o que eles fizeram. Esse cavalo se tornou vermelho. Essa grande espada para atormentar, para matar, para perseguir. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Aqui, seguindo em Atos, capítulo... Eu não salvei aqui o capítulo, né? Mas é o capítulo 7, se não estou equivocado. Diz aqui do verso 14 a seguir. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E os judeus vendo isso acontecer, e os judeus vendo isso tudo sendo feito, e eles não conseguiam fazer nada disso. E eles crendo que eles tinham uma verdade,
e que aquilo ali era uma heresia, e vendo Deus trabalhar através da heresia, e eles sendo o dono da verdade, eles não conseguiam fazer nada com a verdade que eles afirmavam ter. Foi por isso que o cego de nascença disse, quando eles disseram, tu nasceu cego, ele disse, nasci cego. E como tu vistes? E disse, um homem chamado Jesus. Cuspiu no chão, fez lodo com o dedo, montou nos meus olhos e mandou eu lá no tanque de Siloé para me lavar. E eu fui lá, lavei e voltei vendo. Ele disse, dá glória a Deus porque esse homem é pecador. Ele disse, bom, se é pecador eu não sei. Nós nem sequer sabemos de onde ele veio. Ele disse, está aí o mistério. Aparece um homem, abre os meus olhos, coisa que nunca na Bíblia aconteceu. E vocês não sabem de onde o homem é? Vocês que são religiosos. Oh, Jesus querido. E eles ficaram furiosos. E a única coisa que restava, irmãos, por isso que eu digo para você que esse cavalo vermelho, ele está entrelaçado. Todos os selos estão entrelaçados em toda a Bíblia. Não é? E então, como o profeta disse que em contrapartida, enquanto foi mandado esse cavalo vermelho para atormentar e para matar o animal, o poder que Deus enviou foi um querubim, como se fosse um rosto de boi, que é animal de sacrifício, animal de trabalho. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja trabalhava. E quanto mais eles matavam, mais eles tinham prazer em morrer. Quando Deus manda uma prova, junto com essa prova ele manda o escape. Deus não nos dá a maior prova do que nós podemos suportar. Pode descansar nisso. Tenha fé, tenha segurança, que Ele cuida dos seus. Amém? E levantando-se os sumos sacerdotes e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançando mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. É a única coisa que eles poderiam fazer. É lutar contra a carne e o sangue. Era tentar ferir, esbofeteá-los. Mas contra o que estava neles, eles não poderiam fazer nada, porque aquilo pertencia a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aqui em Atos, no verso 51, quando nós vemos o primeiro mártir, Estevão, agora apenas um diácono, e como eu disse para os irmãos, foram escolhidos 7 homens, cheios do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. E estes homens, como Estevão, como Filipe, eles pregavam, expulsavam demônios, curavam enfermos. Amém? Eram apenas diáconos, nem pastor eles eram. Apenas uns diáconos. E eles estavam disputando com Estevão. E como ele tinha a sabedoria de Deus, então não tinha como eles venceram. Porque quando Deus fala, Deus fala. Amém. E não deixa dúvidas. Você crê nisso? Amém. Eu sempre creio. Ele disse: homem de dura serviço, e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Lembra do homicida desde o princípio. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes? E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Se você quer saber se um homem é de Deus, se uma mulher é de Deus, confronte ele com a palavra e veja qual é a reação que ele vai ter. Se ele vai se calar, se ele vai ficar sereno, se ele vai ficar calmo, ou ele vai até te xingar, ou ele vai difamar alguém para com aquilo ter vantagem.
Porque a verdade é absoluta. Sempre absoluta. Amém, meus queridos? Mas eles rangiam os dentes. Eu quero dizer uma particularidade para os irmãos. Como a gente trabalhou no rádio muitos anos, e se Deus quiser, em breve vamos voltar com a graça de Deus. Tem uma emissora que nós trabalhamos, eu não vou falar o nome, mas era normal. Teve uma época que tivemos um debate muito grande, havia muitas perguntas sobre uma determinada religião. E quando terminava o programa, e eu indo para casa, o celular apitando, mensagem chegando. Aí eu encostava o carro e ia ver as mensagens. Se vocês vissem as palavras que esses homens religiosos diziam, você não acreditava que uma pessoa que se dizia cristão falava umas palavras daquelas. Você é sabe, você está aí enganando esse povo, você está aí enchendo a cabeça desse povo, você está fazendo uma lavagem cerebral nesse povo, porque não sei o quê, por quê? Porque eles faziam uma pergunta, achando que ia fechar a gente com aquela pergunta, aí vinha o Espírito Santo, respondia a pergunta e não deixava dúvida para quem estava ouvindo. Eu digo o Espírito Santo, porque de nós não podemos fazer nada. E aquilo enfurecia eles, porque aí em vez de ganhar terreno, eles perdiam terreno. Aí eles vinham descarregar a fúria, seu herege, sua peste. Esses eram os pequenos nomes que eu era chamado. Eu dizia, e às vezes estão lá com um paletó atrás do púlpito, e quem vê lá são os piedosos homens de Deus. Mas, irmãos, tem muitos aí que se eles pudessem, não fossem presos e não tivessem medo de ir para o inferno, eles matariam para se livrar de você. Que Deus nos ajude. Porque esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que estava lá em Caim, é o mesmo Espírito que passou por cada religioso, foi esse mesmo Espírito que matou Jesus, foi esse mesmo Espírito que matou, não é? Como nós cantamos aquele hino da Mara Lima, né? Eu sou a semente do sangue daqueles, amém? Amém. Então hoje também, quando o concílio não iniciar, mas quando esse concílio agora acontecer e começar a perseguição, aí você vai ver quem é quem. Como eu sempre digo, é melhor você se encher do Espírito Santo, para quando alguém chegar na tua casa e pegar a tua esposa, arrastar pelos cabelos para levar presa, ou pegar um filho seu, você está tão cheio do Espírito Santo e você dizer, até breve, filha, até breve, minha esposa, já nos encontraremos do outro lado. Mas o que vai ter de crente que vai sacar de revólver, vai sacar de pau, de faca, porque hoje, se você dá uma apertadinha nele, quer atirar em você. Agora imagina quando vier essa perseguição. Então, é melhor ter a natureza do cordeiro, de não temer perder a carne e o sangue, mas perder a alma. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque eu vou ser sincero com os irmãos, eu estou quase lá, mas não cheguei ainda lá também. Porque eu não sei se isso acontecesse hoje, qual seria ainda a minha reação. Mas nós temos que chegar lá. Porque esse é o clímax da vida cristã. É o clímax final. Se alguém te ferir numa face, dá a outra. Se alguém te tirar a calça, dá a camisa também. Se alguém te obrigar a caminhar um quarteirão, caminhe 2 com ele. Mas nós ainda não estamos prontos para isso. Mas é lá que nós precisamos chegar. Ter segurança em nossas almas. Porque quando chegar esta hora, nós temos que encarar essa parte, nós estarmos preparados, né? E ouvindo eles isso, enfurecia o seu coração e rangia os dentes contra ele. Mas você vai ver uma diferença aqui, ó. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, não é cheio de letra, de religiosidade, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unanimemente contra ele,
E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. O mesmo que estava lá em Caim. Os mesmos que fizeram com Jesus. Os mesmos que fizeram com a igreja primitiva. Esse cavalo gosta de sangue. Ele é vermelho. Ele gosta de lutar contra a carne e o sangue. Mas Efésios capítulo 6 diz para mim e para você que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando alguém vem e dizer, ó, tal irmão fez isso, você diga, não foi o irmão, foi o diabo. Ó, tal irmão falou isso de você, faça como o profeta disse, se você não tem nada bom para dizer para alguém, não diga absolutamente nada. Porque não somos uma denominação, parágrafo 195, ele diz, se você não tem nada bom para dizer de uma pessoa, fica quieto, não fala nada. Não diga as coisas más uns dos outros. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unanimemente contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Onde é que estava Saulo? Né? Olha onde que estava ele. Mas Estevão, serenamente, antes de entregar o Espírito, disse, Senhor, não lhes impute esses pecados. Você está vendo a diferença aí? Não lhe impute esses pecados. E Jesus o que fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo esteve e disse, Senhor, não lhes impute este pecado. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei aqueles que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Eleito não persegue eleito. Em nome de Jesus. Não? Deixa eu só ler aqui no segundo selo do profeta diz aqui para nós encerrarmos. 281 e 282. Vejam, notem. Quando Satanás agora, todos que compreendem que Satanás controla todos os poderes políticos do mundo, ele disse que sim, em Mateus capítulo 4, vocês encontram, e o versículo 8, todos os reinos pertencem a ele, é por isso que lutam, guerreiam, matam. Agora lembra-se, não é estranho, foi-lhe dada uma espada para matar uns aos outros. Que coisa, notem agora, quando fez isso, ele não tinha o poder eclesiástico ainda. Foi como nós dissemos atrás. Aí quando ele pôde receber uma coroa, se tornou chefe de todo o povo, e junto com o poder do Estado, aí eles tinham ordem. Como Paulo tinha a carta do sumo sacerdote, que era a autoridade maior, para prender e arrastar e matar quem ele quisesse, que não fosse da ala do judaísmo. E essa primeira igreja, ela conseguiu lá, não só a autoridade deles mesmo, que constituiu como autoridade maior, como também dos imperadores, porque ela entrou em fornicação com os reis da terra, ela uniu-se com a política, e ela passou a ter poder para perseguir quem ela quisesse perseguir. O profeta de Deus disse, você quer conhecer o caráter de um homem? Dai poder a ele. Quando ele receber o poder na mão, aí você vai ver o caráter que ele tem, o que ele vai fazer com aquele poder. E quando Satanás teve o poder na mão para perseguir, irmãos, ele não perdeu tempo. Hoje ele está aí mansinho, falando como um cordeiro, mas em breve você verá, o profeta de Deus diz, ela ainda tem sede de sangue. Ela odeia, no fundo ela odeia. Não você, não eu, mas o Espírito que está em nós. Agora, quando fez isso, ela não tinha o poder eclesiástico ainda, mas ela começou com o demônio de um falso ensino. E esse ensino tornou-se uma doutrina, e essa doutrina encarnou-se num falso profeta. E esse falso profeta, a besta. E nós não temos tempo para entrar em pormenor, e ficamos aqui então, nesse segundo selo. Vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de agradecimento a Deus? Deus Todo-Poderoso, grandioso e poderoso Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, Senhor.
nós ainda não temos esta fé perfeita para encarar esta hora que está pela frente. Meu Deus, ainda temos guerras, pequenas guerras entre nós mesmos, e muitas vezes não conseguimos superar. Às vezes nos deixamos perturbar com divergências pessoais nossas, Senhor, entre nós mesmos, do que cremos numa mesma coisa. Imagine quando esse poder denominacional se unir todo, Senhor, para vir contra nós. Aí nós vamos ver que os nossos problemas não são nada, em vista do que está pela frente. Tenha misericórdia de nós, Pai, pois esta grande prostituta continua com sede de sangue, e ela quer derramar. Pois quando ela soube que o que Elias fez com os falsos profetas, ela jurou pelos seus deuses que também derramaria o sangue de Elias. E esses mesmos demônios que usou Jezabel, está hoje também no Novo Testamento, em Apocalipse 2:20. Tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e que engana os meus servos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, e nos fortaleça, e nos ensina que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que orar até por aqueles que nos maldizem, nos perseguem, nos difamam, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe. Leve-se teus filhos em paz, recompensa cada um deles, Senhor. Cada gota de gasolina que gastaram, Senhor, dê em dobro a cada um deles, os abençoando. E se eles desejarem, Senhor, e o Senhor permitir, no próximo domingo estaremos aqui, pela graça do Senhor, para te cultuar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome